Olá, este é o podcast Jornalista da TV. Eu sou Vinícius Donola, jornalista, repórter de TV, escritor. E hoje tenho a alegria de receber uma grande amiga. Uma amiga de longa data, pela qual eu tenho uma profunda admiração. Repórter, apresentadora de TV, Renata Ceribelli. Que repórter de TV? Você é repórter da vida, Vinícius Donola. Quem é repórter para tudo. É repórter da vida. A gente nasceu repórter, esqueceu? A gente jamais vai ser jornalista ou repórter só de TV. A gente é jornalista da vida, aqui ou em qualquer lugar. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Adorei a observação, porque a gente, acho que nasce com esse olhar diferente, né? Ah, sim. Né? E a gente vai ficando cada vez mais experiente e a nossa vivência, parece que vai crescendo num grau, né, numa escala de curiosidade da vida e nunca tá bom, a gente quer saber tudo. A gente não se contenta, né, Vinícius? A gente tem anos de profissão com a informação rasa, né? A gente tem que aprofundar e não dá tempo de aprofundar, porque tem muita informação. E o tempo te exigiu mais isso? Ou seja, você ficou mais firme ou se cobra mais com o passar do tempo no rigor da apuração? Ah, sim, com certeza. A experiência, né? Com certeza. E eu acho que hoje a gente tem mais meios para isso, né? Porque a gente sabe procurar uma informação na rede social que não seja rasa, né? Muita gente procura rasa e se satisfaz. A gente tem uma formação de não se satisfazer com o lead de uma matéria. Né? A gente quer saber mais. Então, eu acho que com essa ferramenta da tecnologia, eu sou uma apaixonada pela tecnologia, isso possibilita a gente saber cada vez mais, buscar cada vez mais. Eu acho incrível. Eu preciso pegar esse gancho sobre tecnologia, porque a sua imagem ficou associada ao emprego de novas tecnologias na TV. Por causa do Fante 360. Sim. Eu sou apaixonada. Quando eu engravidei da Marcela e do Rodrigo... Isso em 1989, eles nasceram em 1990, eu fui fazer curso de DOS. Linguagem DOS? Linguagem DOS, porque quando eu voltasse para a redação do Estadão já estava computadorizada, a RBS de televisão no Sul já estava computadorizada e eu tinha muito medo de ficar para trás. E você trabalhava onde naquele tempo? No SBT. São Paulo. São Paulo. Eu trabalhei anos na TV Campinas, que a gente se viu. Vamos começar a contar? Vamos. Gente, nós jamais poderíamos imaginar, nos anos de 1980... E pouco. 80 e pouco, que a gente estaria aqui, né? Dois adultos. Que a gente tinha 20 anos na época, conversando sobre nossa carreira. E foi assim, né, Vinícius? Olha, em 1987 eu comecei a trabalhar na TV Manchete de Campinas, que era a TV Metrópole, e você trabalhava não era nem EPTV, era TV Campinas. Era TV Campinas. TV Campinas. Hoje EPTV, uma afiliada da Globo. E passaram-se 30 e poucos anos. 35, meu. O meu 32. E olha que barato, já que você falou de tecnologia, lá atrás você já estava preocupada em surfar nessa onda. Sim, porque eu gosto de lembrar, quando eu relembro a trajetória, né, eu trabalhei com várias tecnologias nesses 35 anos na televisão. Eu tive um programa na TV Cultura de São Paulo, que era o Vitrine. Espera um pouquinho. Observação. Era incrível. Incrível. Então, que era, assim, era muito de mostrar os bastidores da propaganda para que as pessoas não fossem influenciadas sem saber que aquilo estava acontecendo. Imagina, a gente nem imaginava 35 anos atrás que a gente teria hoje os algoritmos decidindo as nossas vontades e perpetuando os nossos desejos. E a ideia do Vitrine era essa, né? Vamos dar armas para o telespectador, porque se ele entender o raciocínio de um publicitário para vender aquele produto, então ele não vai ter uma lavagem cerebral, ele vai saber fazer uma escolha melhor. Isso em 1990. Nossa, mas era... E o programa era muito bom.
abriu... Imagina isso hoje. Hoje as pessoas não entendem. A gente tem que fazer um novo vitrine só dos bastidores dos algoritmos. Para entender o raciocínio, o que me leva a comprar. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante numa palestra. O que te leva a desejar, né? Você acha que os seus desejos é genuíno? Não, ó. Tem alguém fazendo a sua cabeça para você desejar aquilo, né? Olha o que aconteceu. Na abertura de uma palestra, eu coloco uma foto minha quando bebê. E eu digo que eu posso falar sobre aquele assunto mais do que ninguém. E esse é o único assunto que eu posso falar. Aí um professor se levantou. Não. Um algoritmo sabe mais da sua vida do que você mesmo. Acho que ele está certo. Não é assustador? É assustador. É assustador. Ele sabe o que eu dei like, o que eu dei dislike, ele sabe o que eu comentei, o que eu busquei, o que eu comprei. Ele sabe a tua vontade, ele sabe o que você está procurando, ele sabe tudo. Ele sabe teu hábito, que horas que você assiste televisão, que horas que você entra na internet, os assuntos que você procura. Sabe tudo. E essa até a sua preferência sexual. Tudo? Tudo. Com base naquilo que você... Agora, que você pesquisou e muitas vezes naquilo que você nega de si próprio. Isso é maluco. Não é? Isso é maluco. Agora, imagina, 35 anos atrás, então na TV Cultura a gente editava em quadriplex, que era uma coisa imensa, era um pouquinho depois do filme, quando você fazia televisão, um filme. Aí a gente passou por uma TIC, a gente passou por Betamax, a gente passou, aí virou um disco, e hoje é cartão. E a câmera foi diminuindo, né? Eu viajei o mundo inteiro nos últimos 2 anos, com uma câmera desse tamanho, que é infinitamente melhor de qualidade do que as câmeras imensas. Você não viajava com a grandona também? Nesses 2 anos? Não. Só com a pequena? Só com a pequena. Porque o que aconteceu foi... Só com F10, F7, só. Porque na transição da câmera grandona para pequena, muita gente levava a grandona como desencargo de consciência, porque era a câmera da TV, e a pequenininha... Não, essa meninada que está chegando não tem... Não. Já é outro pensamento, já é outro raciocínio de câmera. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Essa revolução tecnológica... Eu acho que ela partiu dos funcionários para a empresa em vez de ser da empresa para os funcionários. O que eu quero dizer? Um cinegrafista chegava com um drone. Aí outro cinegrafista chegava com um drone e uma câmera pequena, que ele fazia de segunda câmera. E a revolução foi de dentro para fora. Será? Pelo menos aconteceu comigo. Pode ser. Não tenho essa noção. Comigo aconteceu. Alguns cinegrafistas levavam uma segunda câmera. Eu comprei minhas câmeras. Eu fiz curso de drone. Mesmo? Sim. Eu nunca me interessei muito em saber como se faz a câmera. Eu sou aquela repórter que... Gente, eu quero isso. Se vira aí. Mas é interessante. É interessante. Agora, eu queria que você me falasse sobre a vantagem que tem você ir para o meio do nada, mas ir para o meio do nada com uma câmera de 15 quilos que pesa só de... que custa só de lente 35, 40 mil reais. E você viajar com uma câmera mais leve, que cabe no bolso, cabe numa pochete. É a mobilidade, né? É a mobilidade. Agora, você pede, em termos de... Se você carregar várias lentes e essa câmera possibilitar as lentes, né? Eu um pouco resisti a essa coisa de ter que trocar lente para dar o zoom. Sabe? Porque isso é uma coisa... Isso eu resisti muito. Só para explicar, essas câmeras, elas não têm o zoom que aproxima ou que afasta. Algumas não tem. Algumas hoje não já tem. Né? Antigamente você tinha que pegar, desligar, trocar a lente, colocar uma outra lente. Aí você está no meio do raciocínio... Isso quebra muitas vezes a condução. Agora, falando em tecnologia, a primeira revolução tecnológica também, nossa... Foi o computador, mas foi da máquina de escrever para o computador. A gente tem que falar para quem está começando hoje, nem imagina. Eu peguei. Eu também. Eu fiz curso. Meu pai. Eu fiz datilografia. Eu também. Eu sei digitar com os 10 dedos. Olha, não digitar com os 10 dedos na minha época era muito feio. Era um horror. Ficar catando milho. Eu vejo hoje as pessoas com 2 dedinhos e falo, gente, coisa feia. Até hoje eu... Usar o mindinho? Exatamente. Eu digito com os 10 dedos. Imagina? E tenho muito orgulho disso. E isso é louco, porque isso mudou o raciocínio do texto de televisão. Como? Porque a gente, ao escrever, colava, a gente começava pelo começo um texto. Era mais difícil começar pelo meio, porque você não voltava, você não tinha o copiar, cortar, colar, né, do computador. Então, era outro raciocínio de texto. Isso foi... Ou você tinha que tirar a lauda, troca a lauda, começa do zero. Mas de qualquer maneira, você não ia começar pelo meio. Não. Você tinha que começar pelo começo. Mudou o raciocínio. Imagina, eu trocava a lauda. O nosso ritmo era aquela coisa do trim, da máquina de escrever. Escrevia assim, gente. Trim,
E um cigarro, né? Nossa, como a gente fumava naquela época. Na redação. Na redação, aquela redação era cheia de cinzeiro, sujo, e fumava, né? O ambiente da redação era insalubre. era insalubre. Tinha sempre uma névoa na redação. É. Eu nunca fumei, mas na redação, assim, você saía da redação cheirando cigarro, porque todo mundo fumava. Ambiente masculino, né? É. Muito masculino. Aí a mulher foi entrando, foi tornando mais leve. Suave. Eu acho. Uma sensibilidade a mais, respeito a mais. E é uma loucura, né? Quando você muda esse raciocínio, né? De escrever um texto. A possibilidade que você ganha, né? E especialmente televisão, né? Você muda o roteiro. Já que você falou de roteiro, você constrói os seus próprios roteiros ou você divide isso com o editor? Não, eu construo. Você constrói? Eu construo. Eu não Sempre. consigo abrir mão de construção de roteiro e texto, porque para mim jornalista tem que escrever. Delegar isso para alguém, eu não gosto. Eu entendo, né? Quem trabalha no Hard News todos os dias, é que você, como eu, teve a sorte de, depois do Hard News, passar para programas semanais, em que você pode acompanhar a matéria do começo, meio e fim. Uhum. Né? A gente edita nossas matérias, Claro. as pessoas, muita gente, é difícil entender, né? Mas você já não fez matéria, por que você vai passar o final de semana lá? Editando. É claro que, ainda mais no Fantástico, os editores são incríveis, a gente reparte muita coisa, mas a estrutura do texto, isso já vem pensando... sou eu. E você já vem pensando na estrutura durante a gravação? Sim. Porque eu acho inconcebível você grava depois eu vejo onde encaixa. Não. Eu acho que esse pré-encaixe... É um quebra-cabeça já, não né? é? Vai nascendo, na rua. Completamente na rua. E é claro que na hora que você vê a matéria e vê uma imagem, você fala, tem que começar aqui. Aí você começa... É um trabalho meio de marketing, né? Na hora que você vai sentar e aquilo que está lá na tua cabeça, você passar para o papel, porque você vai começar, não... Quem está lá em casa? É hora de você pensar em quem está em casa. Até então você pensou na notícia, o que é interessante, em todas. Agora, como é que eu vou prender essa pessoa? Ela não vai conseguir sair dali. Eu falo da regra dos 20 segundos. Eu acho que você tem 20 segundos ali de uma matéria que são cruciais para você, no marketing, colocando essa palavra que você usou, você falar, isso aqui que eu tenho, fica comigo até o final. Porque são cruciais. Os primeiros 20 segundos da matéria são, para mim, essenciais. Você tem alguma pessoa que te inspirou em texto? Eu fui estagiária do Nelson Araújo, que hoje é apresentador do Globo Rural. Quando comecei estagiária na TV, para eu virar repórter, eu tinha que ir para a TV Ribeirão. E o que você trouxe do Nelson? Assim, Nelson, uma vez eu saí com ele falou assim, na hora que você escrever uma matéria de televisão, a cada 15 segundos, pode ser essa regra, não vale. Isso é interessante. Cada 15 segundos tem que acontecer alguma coisa. Ou entrar uma entrevista, ou entrar uma música, ou entrar uma passagem, porque tem que ter ritmo. Renata, isso é demais. É demais. Até hoje, isso faz, gente, 35 anos, que eu carrego isso. Eu sempre falo, quando tá muita coisa, tá precisando entrar alguma coisa. Aí eu ponho alguma coisa explodindo, alguma coisa... Tem que chamar atenção, porque senão dispersa, né? Nossa, então ele falava, o Nelson, a cada 15 segundos tem que acontecer alguma coisa. A cada 15 segundos acontece alguma coisa. Sabe porque em TV a gente chama de barriga, né? A barriga é quando entra um trecho da reportagem cuja narrativa fica lenta, enfadonha, né? Ainda mais com esse ritmo acelerado que a gente tem, que ninguém consegue prestar atenção em muita coisa. Duro você, num domingo à noite, manter a pessoa sentada ali na televisão te vendo e te ouvindo, né? E é o seguinte, com múltiplos estímulos de celular, de canal a cabo, né? Para você viajar pela internet. Nossa, e assim, o que você usa? Sobe som, respiro? Quer dizer, sobe som ou som ambiente? Alguma coisa. Eu acho que essa regra também é muito quadrada hoje em dia, né? Mas eu uso. Eu tenho, virou uma coisa meio intuitiva, assim. Não deixo muita coisa sem acontecer, sabe? Muita explicação, não. Então, eu vou dividir essa explicação em dois. Uma matéria muito longa, eu tenho uma mania de fazer... Eu gosto de jogar uma curiosidade e só contar no final para segurar a pessoa. E é um roteiro mais difícil, né? Que você tem que ir enrolando, assim, até chegar... A parte final. Será que as pessoas entendem isso que a gente está falando? É um papo tão de malucos. Não. Quem gosta de escrever. Não, porque é o seguinte, as pessoas estão acostumadas a assistir a filmes cuja construção narrativa é isso. Você tem um elemento no começo, no meio, que vai alimentando a curiosidade ao longo do... Aliás, tem uma série que se chama This Is Us. Esse roteiro, ele me pira toda vez que eu assisto. Mas por quê? Porque como ele amarra o roteiro. Assista. This Is Us. É uma historinha, legal, mas o roteiro do cara, você fala, meu Deus, como é que o cara consegue fazer isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fico nervosa. Já que a gente estava falando sobre prender a audiência,
E é uma coisa que eu vivi muito no Fantástico, depois eu vivi isso mais tarde, não só num programa de domingo, mas... Vamos falar mais bonito, falar prender a atenção, do que prender a audiência. Não, vamos prender a atenção. Atenção, né? Chamar a atenção porque é legal. Porque é legal. Porque é maneiro. A gente sempre monitorava a audiência no começo do VT e na saída do VT, para ver se o meu VT teve uma boa performance de audiência. E, graças a Deus, eu sempre tive boa performance de audiência na construção narrativa. Você também monitora a audiência dos seus VTs? Não, porque com a entrada da internet, com a entrada de outras emissoras, não faz mais sentido a gente ficar apegado a isso. E a audiência não consegue medir isso. São múltiplos fatores que influenciam, né? Tem muita gente que vai ver isso na internet, muita gente que vai ver isso 2 dias depois. Depende do que está passando do outro lado, não mede o interesse. Não é só isso. Eu realmente não me preocupo com a audiência, não. Não. Com repercussão, sim. Porque a gente percebe, né? Na rua, né? A gente tem uma repercussão, deve ser uma amostragem, assim. E nas redes sociais também, né? Redes sociais também, mas aí aqueles haters, né? Eu tenho um pouco de medo, assim, de ficar monitorando pela opinião do Twitter, por exemplo. Entendo. Mas e na rua? Você sente na rua, isso? Sinto. Na rua, com as pessoas, quando matérias que repercutem mais... você trabalhou no Fantástico, você sabe disso. Quando na segunda-feira estão comentando sua matéria no cabeleireiro, na rua, aí, putz, legal. Nem sempre ela foi bem de audiência. Por isso que eu acho que... Eu não me apego a isso, né? Porque senão eu piro também, ficar, sobe, desce a audiência, não. Como não é também muito... o próprio programa também não tem muito esse interesse, porque sabe que depende de vários fatores. Múltiplos fatores. Depende se está chovendo em São Paulo, gente, porque aí se está sol, se é véspera de feriado, né? Então, assim, não tem... E aquela série, nossa, quando estava no ar eu mandei mensagem para você, que eu achei das coisas mais incríveis que você fez em toda a sua carreira. Quem Sou Eu? Os trans que você foi... Escrevendo um livro, sabia? Tem que fazer. Escrevendo. Porque eu imagino que o conteúdo que você não levou para o ar, do contato com as pessoas, do vai fazer entrevista, não quero mais, daquele que deve ter sido muito rico esse conteúdo para você. Eu acho que reportagem boa é aquela que a gente aprende junto, né? E foi um aprendizado. Foram 6 meses entrando no mundo que eu desconhecia, termos que eu desconhecia, e conversava assim com pessoas muito próximas que eu considero super inteligentes. Falava, nossa, é assim? Eu falava, não, também não sabia. Então, assim, naquele momento se falava muito pouco do transexual, né? Ainda não tinha aparecido em novela, tinha uma série maravilhosa no GNT, algumas reportagens no Fantástico, mas não se falava série, muito. Aí a gente estava com muito medo, como que esse assunto não seria rejeitado, né? Transsexuais, cheio, carregados de preconceito. Eu acho que o grande pulo foi uma ideia do Bruno Bernardes, diretor do Fantástico, ele falou, não, a gente tem que colocar criança trans. Eu olhei, criança trans. Gente, é muito... muito ousado, né? E aí foi o pulo do gato. Por quê? Porque a gente começou a série mostrando uma criança trans, explicando... Foi o primeiro VT? Foi o primeiro VT. Uma menina de 9 anos, né, nasceu um menino, e falava, não, eu não me identifico Não me identifico. E nunca se identificou, os pais desesperados. A gente mostrou o drama familiar, a gente mostrou que ela já estava em tratamento no único centro, na época, no único centro que atendia crianças trans em São Paulo, no Hospital das Clínicas, científico Abessa. Enfim, aí na hora que a gente coloca uma criança trans, tira o aspecto sexual. E as pessoas falam, meu Deus, quanto sofrimento, que loucura, o que vai ser da vida dessa menina? E por que a gente... E aí vai longe, né? Por que a gente não vai... Eu acho que a pessoa faz, nossa, quando vê um trans, fala, pô, é aquela menina. Eu acho que para com aquela ideia preconceituosa de sexo, né? E aí vai na raiz da coisa. Vai na raiz. Vocês colocaram uma explicação também intrauterina. Isso foi muito interessante, mostrando que, num determinado momento da gestação, o cérebro se encaminha para um gênero. E o corpo vai para um outro. Isso, é exatamente isso. Em outras palavras do científico, mas é exatamente isso. E isso é muito recente, porque só foi possível perceber essas diferenças cerebrais entre o homem e a mulher quando começaram os exames cerebrais de imagem, que eles são recentes, são da década de 50, 40, acho que 50. Então, assim, são pesquisas muito recentes. A gente vai descobrir muita coisa sobre isso,
né? A gente não sabe nem se é um terceiro gênero. Assim, é um assunto fascinante, né? Porque E você está fazendo um livro? então, Já começou? já escrevi, já entreguei. Pro Já? ano que vem, já. É pro ano que vem, assim, falando, a gente vai revisitar os nossos personagens. E nessa série foi bacana que a gente acompanhou todas as fases da vida de um trans, né? A infância, a adolescência, onde muitos se suicidam, porque é uma loucura, você passar a puberdade, eu me sinto mulher, minha puberdade é masculina, começo a ver pelo, começo a ver gogó crescendo em mim, ou eu sou um menino e me sinto menino e começo a menstruar. Então, as loucuras, né? A gente mostrou na adolescência, a gente mostrou quando começa a tomar o hormônio para modificar o corpo, quem faz a cirurgia e depois o pós da cirurgia, né? Que as pessoas nem sempre ficam felizes, né? Sim. E muitos entrevistados que, de fato, gravaram com vocês, muitos pediram para não exibição na entrevista depois ou não? Teve esse problema? A gente teve problema de alguns. Sim. Não de gravar, de que desistiram em cima da hora. A Nunuca, né? A produtora. Produtora. Nossa, ela sofria com Nunuca isso. Vieira. Nunuca Vieira. Ela sofria bastante com isso também. Mas a gente teve, para ganhar a confiança dessas pessoas, nós tivemos a Bárbara Aires, que é uma mulher trans, como nossa consultora. Então, ela nos ajudava a chegar nas pessoas. Na redação? Na redação, ela trabalhou na redação. Uma consultora? Meses. Consultora. Porque a gente tem que reconhecer que a gente não é especialista em tudo. Exatamente. Inclusive na linguagem, né? O nosso maior no medo. approach. De repente eu falava um termo que era preconceituoso, eu não sei. Isso muda muito, sabe? Então, a gente teve esse cuidado de ter uma pessoa, porque tem a militância, né? Tem muitas questões. Agora, que coisa, a gente estava falando, a televisão, né, exige muito que a gente seja como o pato. Você já ouviu falar disso? O pato nada, o pato voa, o pato mergulha, mas ele nada mal, ele mergulha mal. A gente acaba fazendo de tudo um pouco. É mais ou menos como ter um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Então a gente falou da Renata, que gosta de tecnologia, da Renata, que entrou no mundo trans para fazer uma série reveladora, e da Renata, que está exposta ao perigo. Isso é louco, né? Eu comecei a fazer matérias de aventura. E aí, como é que foi isso? Porque eu te conheço bem. Eu sou medrosa. Sei que você é exímia ao passar coragem. Mas eu nunca escondi meu medo nas matérias. Isso que é legal. Eu não fico, eu sou a corajosa. Não falo isso, eu vou morrendo de medo, mas vou. Mas como começou essa história? Porque eu já te vi em situações, Renato, eu em casa fico aflito. Mas você sabe que é assim mesmo, eu também. Porque assim, começou trabalhando com uma equipe muito jovem, para começar a história, né? E a gente queria fazer uma coisa diferente com a câmera 360. A gente ia fazer reportagens comuns, mas a gente percebeu. Para a televisão, a gente roda, a gente cria uma linguagem com a 360, mas é uma câmera muito mais para a internet mesmo. E na internet, a graça de você fazer a pessoa se sentir lá é uma aventura. Se você coloca aqueles óculos de 360. De realidade virtual. Você se sente em loco, né? Lá, é uma loucura. Então vamos partir para a aventura. E começou o primeiro. Foi uma ideia que surgiu a partir da tecnologia. Sim, começamos leve, né? Que a gente fez. Porque uma coisa é uma câmera 360 aqui, bem. Gravando. Sim, a gente começou uma coisa bacana que é assim, um safari. Comecei com um safari na África do Sul. Isso é light. Isso é light. Né? Mas eu bem que saí com minha câmera 360 atrás de uma girafa e quase foi expulsa lá. Você não pode descer! Mas aí você começa a se animar, né? Porque a câmera 360 não te dá muita paisagem distante. Então, os bichos têm que estar perto, sabe? Você tem que se aproximar do perigo. Porque senão a imagem não é tão bacana. Aí, dali, a gente foi para Las Vegas. Não, a gente foi para Dubai, fizemos um parque de diversão, que foi meio sem graça. Aí, a gente foi para Las Vegas, e Las Vegas tem um câmera, o Alex Carvalho. Genial, e começou a me provocar. Você tem que pular desse prédio. Eu falei, eu não vou pular desse prédio. Você tem que pular. Não, tudo bem, então eu vou. Peraí, a pauta não estava pré-aprovada antes do salto?
Não, ele que falou, Ai, você tem que... não. Porque tinham vários brinquedos nesse lugar. Você vai pro lado do prédio. É um prédio de 108 andares. Eu falei, eu não vou ter coragem. Ele falou, então eu vou falar na matéria que você não teve coragem, que o cinegrafista foi. A gente explica assim, porque eu não vou deixar de ter essa imagem. Ele usou assim, aí vem, como assim vai falar que eu não tive coragem? Aí não. Aí eu fiquei umas 3 horas ali vendo as pessoas, e as pessoas voltavam felizes. Falei, eu vou. Cara, foi a primeira. Eu vou te falar, foi uma doideira, porque eu pulei e falou, você não tem que fazer nada, só ligar a câmera. Ela estava presa no seu pulso? Você acha que eu liguei? Ai! Eu não liguei. Peraí. Eu saltei, esqueci de ligar a câmera. Eu saltei, eu saí emocionada. Aí o Alex, você não ligou a câmera? Você vai daqui de novo. Renata. Aí eu fui e pulei 2 vezes do prédio. A primeira não valeu? Não. Quer dizer, talvez... Não valeu porque eu tava valeu também com um GoPro. Eu tava com uma GoPro numa mão. Você pulou 2? Pulei 2 vezes. Aí a segunda eu já falei, olha, a segunda depois você sabe, já é mais fácil, né? Aí depois disso, se eu pulei de um prédio, por que eu não posso saltar de um Era uma avião? ponte? Aí eu saltei de paraquedas, lá no Yosemite. Lindo. Lindo, lindo, foi demais. Aí, se eu saltei de paraquedas, aí apareceram várias coisas. Aí tem mergulho, que eu gosto também, né? Sim. Aí a gente foi fazer mergulho nas Maldivas, mergulho na Barreira de Corais. Aí a Nova Zelândia foi... Na hora que falaram, vamos para Nova Zelândia, eu falei, Nova Zelândia... Aí foi demais. A gente fez todas as aventuras possíveis e uma aventura que virou tragédias, né? É isso que eu queria falar com Ai, nossa. White Island. A White Island, que é conhecida como Waka-Ari também, que na linguagem dos maoris chama Waka-Ari, que significa vulcão dramático. Nossa, parece uma premonição, né? E ali foi uma loucura, porque foi um dos lugares mais incríveis que eu fui. Incríveis em que sentido? De beleza cênica Como é ou que de como é que a gente proximidade de perigo? Então, não era proximidade de perigo, era da natureza pulsante, parecia... soltava fogo aqui. Não era um lugar confortável para estar, mas como é que a gente explica a energia de um lugar? É difícil, né? Primeiro que a gente fez viemos de helicóptero, depois de 10 minutos de voo, você começa a ver uma montanha no meio do Oceano Pacífico. Com fumaça. Com fumacinha. Aí você vai chegando perto, aquilo vai ficando enorme. E era a boca do vulcão. Eu falei, moço, eu quero... o piloto, eu quero ir ali no meio. Ele, não, a gente não pode ir muito para não. Por favor, por favor, por favor. Aí o cara do helicóptero ficava ali bem na cratera, voando e eu querendo ver mais fumaça. Porque... E cheiro no helicóptero tinha de enxofre? Não, no helicóptero não. Só embaixo? Na hora que você desce... Muito forte? Em alguns momentos, sim. Porque vem uma fumaça e o cheiro é horroroso. Eu já tive... No Equador... É aquele cheiro de sauna, daquelas saunas antigas. É um cheiro de ovo podre. Enxofre. Horroroso, é horroroso. Mas eu coçava a garganta, ardia o olho. E a gente chegou bem próximo, né? E eu perguntei para a mulher, vem cá, o risco de explodir, não. O risco existe, mas está no nível 1. E temos câmeras monitorando, você vai ter de 20 minutos a 30 minutos para deixar. Isso é tudo planejado. Fiquei tranquilona. Aí eu acordo uma segunda-feira, abro meu celular e está ali. O Foi dia vulcão 9. explodiu. Com gente dentro, tem mortos. Eu fiquei... Vinícius, fiquei meia hora falando, meu Deus. Então, qual foi a sua reação? Primeiro, pensando, será que alguém foi para lá por causa de mim? Não tem muito turista brasileiro. Primeira coisa. Peraí, você pensou? Primeira coisa. Primeira coisa que eu percebi, será que alguém Será foi... que eu induzi alguém a visitar esse vulcão? Nossa, primeira coisa. Porque falou que não tinha perigo, como é que tem perigo? Aí eu liguei para Bia Ronay, falei, Bia, Produtora, Bia, eu tenho uma entrevista nesse vulcão da mulher garantindo que não Que daria explodiria, tempo. que daria tempo, e tem gente morta. 18 mortos. Até então tinha 5. Aí eu larguei, porque aí vem a preocupação jornalística antes de eu falar, caraca, podia ser eu, né? Né? Podia ser eu, mas Isso bateu? Bateu. Porque depois a gente começou a ver as imagens, onde eu estava, comecei a entender o que aconteceu. No ponto que você O mais grava... difícil é saber que você, Vinícius, a gente, de repente, alguém pode... Os brasileiros falaram que viram nossa matéria, que foram lá. Eu não vou me sentir culpada por isso, entendeu? Eu só preciso entender que eu não recomendei nada Claro. perigoso para ninguém. E aí a gente explicou mais uma vez que, na verdade, o vulcão é imprevisível. Se uma pessoa vai subir uma montanha, um Everest, ela sabe. Você sabe que pode vir uma avalanche. Né? As chances são mínimas, você toma cuidado, mas você sabe que você corre o risco. Então, o vulcão é mais ou menos isso. Né? Naquele ponto em que você grava, tem uma imagem que o Daniel Torres, o cinegrafista, fez com o drone.
Você identificou aquele ponto que vocês estavam pós-erupção? Sim, sim. Existe aquele ponto ou ele Sim. foi todo tomado? Eu vi uma foto do The Guardian depois. Ele é bem na beira de onde é o lago, né? Então dá para entender onde é ali. Dá para entender? Dá. Porque esse vulcão é um vulcão de cone. Só que uma parede dele caiu. Por isso que é um vulcão muito fácil de acessar. Você não precisa fazer uma trilha. Você chega de barco, porque ele fica no nível do mar. Porque um pedaço do cone se desfez, né? Se desfez, caiu essa parede. Parede. Então você entra de... Imagina, eu entrei de helicóptero e pousei. Que delícia, assim, uma coisa louca. Parece que está chegando em outro planeta. Entendeu? Você sabe, assim, do ponto de vista geológico, o que separou o estar ou não estar, no seu caso, não foram 6 meses, foi um sopro. Mas quando a gente estava nível 1 e depois já estava nível 2. Então, quando houve o acidente, já havia uma elevação do nível? Já se sabia? Já se sabia. Mas confiaram que poderia ir. Não sei se confiaram que daria sinais e daria tempo para tirar todo mundo. Fiz até uma matéria depois sobre isso, né? Vulcão é um lugar para se visitar, porque também... E quem quer ir? Foi um dos lugares mais incríveis que eu fui na minha vida. Eu falava, meu Deus, que é isso? Parece que... Sabe uma sensação que você está perto da Terra? Essa coisa da gente ser bicho? Meu Deus do céu. A Terra viva, pulsando, Terra viva, pulsando. Aquela fumaça saindo dentro do mar. É o coração da Terra dando sinais. É uma energia muito, muito doida, assim, que mexe com a sensibilidade da gente, né? Não tenha dúvida. E logo, assim, um lugar que poucas pessoas vão, na Nova Zelândia, do outro lado. Caraca, olha onde eu tô, né? Eu gosto disso, né? É claro que é difícil a gente falar de novas viagens, né? Porque, claro, a gente guarda surpresa para quem está em casa. Mas já tem coisa programada? Ainda não. Acho que vai dar uma acalmada esse ano, porque agora eu estou no outro quadro. Também tem uma versatilidade. Agora eu falei do pato, tá vendo? Agora o quadro que a gente está investindo é um de família, que eu também estou gostando bastante para adolescente, que chama Meu Filho Nunca Faria Isso. Que a gente coloca os filhos numa situação que os pais assistindo de longe sem que eles vejam, tipo... Meu filho nunca faria isso. Meu filho nunca entraria no carro de alguém bêbado. Aí a gente provoca uma situação e os filhos nem pensam. Adolescente entra todo mundo, amarradão. E o pai e a mãe estão vendo isso. É para gerar discussão em família, sabe? Esses adolescentes que você está encontrando agora são muito diferentes de Rodrigo e Marcela, seus filhos? Rodrigo e Marcela me deram trabalho também, mas não assim. Mas Rodrigo e Marcela me deram mais ou menos trabalho, assim. Eu acho que eu dei liberdade para meus filhos, Vinícius, para também ser livre, sabe? Hoje eu analisando, porque se você... começa a aprender aquela coisa, vou aprender meus filhos. Você tira a liberdade deles e a sua. Então, meus filhos eu criei para o mundo mesmo. O Rodrigo está lá fazendo circo na Europa. A Marcela virou uma empreendedora da publicidade, né? Muito bem. Com podcast? Com podcast. Você gravou com ela? Óbvios.com. Gravei. Como é que foi? Foi sensacional. O tema era medo e coragem. Medo e coragem? Porque ela falou, mãe, eu te conheci... cheia de medo. Acabei de dar uma palestra no sobre Congresso de Oncologia. Fui convidado para falar sobre medo e coragem. Olha. É porque a gente está sempre muito exposto a isso. Né? O jornalista, sim, mas o repórter é o braço da emissora perto da notícia. Né? Outro dia me falaram, a gente vai ficando velho, vai ficando mais medroso. Comigo foi o oposto. Não? Não, acho que eu fui ficando mais corajosa. Por quê? Porque quando você tem filho, você não pode morrer, né? Agora você já cumpriu a missão. Você pode morrer. Né? Então você... Eu falei isso pra Marcela, ela ficou desesperada. Não, mas você não é mais tão imprescindível como mãe, né? Que a gente tem aquela coisa de bicho, né? Quando vira mãe, né? Eu com gêmeos, imagina. 2 filhos, eu tinha medo até de andar de avião. Eles são muito diferentes. Eu os conheço desde a barriga. Conhece. Então, o Rodrigo é um artista. Ele nasceu artista. Marcela tem uma razão diferente, mais racional, empreendedora. Ela é canceriana, bem emotiva. Dentro Cancerianos são emotivos? Você não muito sabia? Emotivo. Nossa, agora eu descobri tudo. Vinícius, como é que você demora tantos anos para me dizer que você é canceriano? 20 de julho, Renata. Claro, tá tudo explicado, tudo fez sentido. Fechou.
Eu e Papo Marcela bem de comadre. somos. Então, assim, eu acho que mas ela tem, ao mesmo tempo, que eu acho interessante, vontade de mudar o mundo, sabe? Assim, cheia de princípios, cheia de ativismos, sabe? As causas, a publicidade dela, ela fala em narrativas feministas. É engraçado que um dia ela falou assim: Dia das Mães, agradeço a minha mãe que me deu uma carteirinha de feminista quando eu saí da maternidade. Falei, eu? Olha, Eu? atribuiu a você a causa. Engraçado, né? Agora, imagina que vamos voltar a 10 anos. No tempo, Rodrigo ou Marcela, ou Rodrigo e Marcela, dizem, mãe, vou fazer jornalismo. Tem ou não o apoio da mãe? Teriam. Acho que eu ficaria um pouco preocupada, assim. Com? Não sei. Mas você apoiaria? Apoiaria, claro. Inclusive fazer faculdade de jornalismo? Ai, coitados. Não ia aprender muito, mas eu acho que eu poderia orientar, né? Acho que é mais responsabilidade se eles entram numa profissão igual a da mãe e se decepcionam, né? Você aprendeu muito sobre telejornalismo na faculdade ou foi no chão de fábrica? Foi no chão de fábrica. Na faculdade, eu lembro que me perguntaram assim, o que é uma passagem? Eu falei, expliquei, né? Eu já PUC de Campinas. PUC de Também Campinas. fiz lá. Também. Comecei lá. Eu escrevi, é um texto que transporta. Não, passagem, expliquei. A passagem do repórter, como é que eu vou explicar aqui para as pessoas? Enfim. Quando a pessoa fala para a câmera, pronto. Pronto, é isso. Não, eu tirei 0. Por quê? E eu já trabalhava em televisão, eu já fazia Peraí, estágio. Você tirou 0? Não, você tinha que responder que passagem era um texto que transporta uma pessoa de um lugar para o outro. Eu nunca me esqueço disso. É verdade. Qual disciplina? Não lembro. Televisão. Só podia ser, né? Porque, na verdade, às vezes eu questiono isso. Muitos professores que eu tive naquela época, não sei hoje como são as faculdades, nunca tinham trabalhado em televisão. E eu já trabalhava, já fazia estágio na TV Campinas, que era a Globo de lá, entendeu? Você já sabia do funcionamento de redação? Eu saía com os repórteres, né? Eu ainda não era repórter, mas eu já trabalhava na redação. Você começou na Rádio Escuta. Rádio Escuta. E assim, você sabia onde você queria Tem que chegar? explicar que é Rádio Escuta, ninguém sabe o que é Rádio isso. Escuta. Nós temos um departamento na Aquela redação. que Edita. Abre o box. Nós temos um departamento nas redações, que é conhecido como Salinha da Apuração, ou Rádio Escuta, que é por ali que entram as informações e agora, mais recentemente, as informações via WhatsApp. No nosso tempo era o rádio da polícia, ficava sintonizado. Atenção, nós estamos perseguindo. Imagina, a gente monitorava o rádio da polícia e do bombeiro. Isso é ridículo. Gente, é uma coisa louca, né? Louca. E eu me lembro, eu chegando, imagina, com 20 anos na faculdade, senta aí e fica pegando tudo. Aí eu peguei 2 acidentes muito graves. Na escuta. Na escuta, na mesma rodovia. Aí a Edith Gonçalves, eu amo a Edith. Ela falou, vem cá, acho que tem probleminha. Não seria um acidente só, porque era um acidente com 20 carros. Aula básica. Não seria um acidente só. Muito engraçado, né? Mas transportando assim, aquela menina da Rádio Escuta, sabia que ia chegar onde chegou? Tinha essa meta? Não. Vislumbrava esses caminhos? Não, acho que queria ser jornalista, queria ser respeitado. E era uma época que jornalista de televisão não era muito respeitado. Assim, no começo, eu nem pensava em fazer muito jornalismo de TV por causa disso. Na faculdade, quem fazia assim, jornalismo de TV era alienado. Né? Tinha isso? Tinha. Era meio... repórter de televisão é aquele repórter que aparece, fica bonitinho, entendeu? Repórter de jornal é repórter, é jornalista de verdade. Ainda é assim? Será? Não, né? Acho que não, né? Não, né? Acabou, Mudou, né? Poxa, mudou completamente. Tão pouco tempo? Só 30, Só 30 anos. Mas nessa época, 30 anos atrás, era assim. E eu me lembro que eu não queria televisão. Eu queria casar com um agrônomo, que eu era apaixonada. Queria muito casar com ele. Nossa, como eu queria casar com ele. Com 22 anos, imagina, muito nova. Aí, eu queria fazer jornalismo rural. Eu sabia tudo da parte genética do morango de Monte Alegre do Sul. Que não faz uma paixão, né? Eu queria muito. Mas você não imaginava o estúdio... Você não imaginava... Não, o estúdio veio por acaso. Aí, quando aconteceu, eu falei, opa, gostei disso. Porque eu estava na redação, como Rádio Escuta. Primeiro porque é o seguinte, eu fui fazer estágio,
a Marici Salomão, que era minha amiga na época, e mais uma menina. Em Campinas, isso, Em Campinas. EPTV. EPTV. Na época, TV Campinas. A gente foi pela faculdade, que a gente tinha um estágio pela faculdade. E aí eu fui chamada pela diretora na época, lembra Mara Rúbia? Sim. Então, e ela falou, olha, você não leva jeito para repórter. Não, pô, volta. Ela falou, você não Preciso leva jeito. pontuar isso. Não, ela falou, você não vai... Repórter, acho melhor você esquecer a tua carreira de repórter. Eu, que pena. Porque eu já estava gostando, sabe? Eu saía com a Luciana Bistani, fazia aquelas passagens, a Luciana deixava eu fazer passagem de brincadeira. Eu estava gostando da história. Desculpa, eu preciso interromper de novo. Ela mandou na lata? Na lata, falou você não. Então a Marici, sim, ela tem muito jeito de repórter, a Marici virou repórter. E eu fui para a Rádio Escuta porque eu poderia ter um cargo na redação. Eu não era uma pessoa de rua. Produtora, uma editora? Sei lá. Então comecei lá no pior cargo, que era, né, mais baixo, de aprendizado mesmo na Rádio Escuta. Mas se você virou repórter lá mesmo, é porque ela te deu uma chance. Mas... Não foi lá, não? Foi mais... É que assim, começaram a aparecer necessidades. Aí a Edith, que me ajudava muito... E a Edith foi repórter, depois ela passou para a edição. Para edição. Tinha ela, tinha a Ângela Canguçu, tinha um pessoal que gostava de mim. Falava, Renata, tem jeito. Então, começava a faltar, tinha uma emergência, falava, Renata, vai lá, só faz. Eu lembro que minha primeira vez como repórter mesmo, eu entrevistei o Lima Duarte. E eu cheguei atrasada. Anos depois, ele acabou comigo. Anos depois, eu estava trabalhando no video show, eu falei, Lima Duarte. Cheguei em cima do ar, falei, nossa, como você foi pontual? Sim, porque a minha primeira entrevista na vida... Você acabou comigo. Cheguei atrasado, você acabou comigo. E falou, eu sou neurótico com isso mesmo. Aí a gente morreu de rir. Mas essa primeira entrevista, você só segurou o microfone? Só segurei o microfone, não aparecia. Você não gravou passagem, nada, nem off, nada? Nem aparecia, só segurava o microfone. Nossa, já era demais. Segurar o microfone, entrevistar o Lima Duarte. Já tomou um esporro na primeira vez? Já tomei um esporro da primeira... Hoje, essas coisas, né? Marcam tanto, né? Muito. Eu não chego atrasada, até hoje. Tá vendo? Tenho pavor de chegar atrasada. São traumas que ficam, né? Mas e aí? Você, de pedestal de microfone para repórter? Tinha um programa pronto para entrar no ar. O Brasil vivia o frisson do cometa Halley, que ia passar ali, ia passar não sei quantos anos depois. Eles fizeram um programa, só faltava gravar as cabeças, né? Que é a apresentação do programa. Eu acho que foi em 1985 isso, eu acho, né? Acho que sim. Sim. E aí, o repórter ficou doente. Não pôde fazer. Não apareceu. Estava em estúdio, ia editar naquela madrugada, essas coisas de televisão, né? E tinha que estar no ar. Tinha patrocinador. Aí falaram, gente, testa a Renata, ela tá aí, ó. Bonitinha, era bonitinha, tá? Continua, vai. Põe a Renata, ela quer ser tanto, a gente testou ela. Tá bom, vamos testar. Renata, você tem uma roupa? Fui na minha casa, peguei uma roupa, me maquiaram, e aí eu apresentei um programa do Cometa Halley. Você fez estúdio antes de fazer passagem de repórter na rua. Aí, depois disso, eles disseram, você funciona na frente da câmera, tá bom. A gente está abrindo Ribeirão Preto, não tinha IPTV em Ribeirão Preto. Estava abrindo mais ou menos, porque a primeira geração era o Heraldo, já era uma turma bacana que tinha passado lá. E esse pessoal... O Heraldo Pereira, que Heraldo hoje está na Globo News. Isso. Esse pessoal estava indo já para São Paulo. Então, eu entrei nessa segunda leva dos repórteres de lá. Como repórter da TV... À noite. Na madrugada, fazia madrugada. Foi. Entrava 11 da noite e saía 5 da manhã. E assim, você nunca mais encontrou com aquela diretora que tinha falado que você não... Nunca mais, não tenho raiva, não. Nunca mais encontrou? Nunca mais encontrei. Porque é tão... Engraçado, né? Engraçado, mas é doloroso, né? Falar para você que você não serve para um tipo de função que, de repente, você gostaria muito que fosse, ou que... Essas coisas... eu não lembro quanto mexeu com minha autoestima, não. Na verdade, eu falei, tá bom. Ainda não. Ainda não. Eu tenho uma coisa assim de... Ok, não é a hora, não é agora? Tá bom. Eu tenho uma coisa assim, acho que na minha vida toda, o que é do homem, o bicho não come, entendeu? E meu pai sempre falava uma coisa que eu trago comigo, né? Ele falava assim, Renata, as pessoas podem te tirar tudo na vida. Vão tirar teu emprego, puxar seu tapete, mas o que você sabe, filha? Ninguém vai tirar, então você tem que saber. E eu carrego muito isso, sabe? Essas coisas que o pai fala pra gente. E até hoje, em todos os momentos difíceis da minha vida, tá bom, pode. Não quer mais? Tá bom. Agora, o que eu sei, ninguém me tira. E essa presença dele tá pertinho de você, né? É engraçado isso, esses conselhos, né, que ficam pra gente, né? Ficam tatuados no DNA, né? Nas nossas condutas éticas, né? Isso fica, verdade. Isso não se deleta. E já que você falou, e quase finalizando, você falou que o que é do homem, o bicho não come. O que é da Renata que o bicho não come para o futuro?
Nossa, não sei. Não? Eu acho que eu não gosto de me sentir parada, entendeu? Então, assim, Jura? Não. eu Se gosto... você não dissesse... Então, assim, eu estou sempre querendo colocar algum tema diferente, estou sempre propondo coisas novas. Dentro do Fantástico é possível fazer muita coisa, você sabe disso, né? Eu adoro trabalhar em televisão, adoro fazer televisão. Mas também estou aberta a todas as tecnologias, né? Eu acho que a televisão, junto com a internet, deve ser um próximo projeto que eu posso apresentar, entendeu? Eu tenho certeza que vai dar certo. Porque você é meu amigo. Não, ao contrário da Mara Rubia, eu acho que você nasceu para isso, para a comunicação, para o vídeo. A sua relação, já falei isso 200 vezes, sua relação com a câmera é uma coisa absurda. A maneira como você conversa com o telespectador. A câmera é tua obrigada, amiga. Vini. A câmera é tua amiga. Eu gosto. Isso é muito legal. Eu te agradeço. Mas a gente tem muito papo ainda, né? Temos, olha. São 35 anos, meu amigo. É muita história. É muita história. Mas te agradeço muito, porque é interessante a gente ver quanto de conteúdo que a gente tem e que a gente pode contribuir com essa galera que está chegando. Né? E a gente falava, quantos países que você já fez matéria? Você não sabe. Tanta história que a gente tem para fazer, tanta história que a gente tem para contar. Porque, na verdade, não são os países, né? Quantas histórias em quantos países, né? Que a gente tem para contar, né? Obrigado. Adorei. Adorei. E também. É muito bom, sabe? É muito bom quando você vê esse tanto de conteúdo numa pessoa tão demais quanto você, minha amiga. Obrigado. Obrigada, Vini. Adorei. Então é isso. Foi maravilhoso. E a gente se encontra em breve no nosso podcast. Tchau.